Olá! Fique à vontade, sente-se à mesa. Vamos conversar um pouquinho? Esse dia é tão especial. Esse dia que o mundo comemora a vinda do nosso Messias, do nosso Mestre. O dia que decidimos, escolhemos para comemorar, já que não é nada datado realmente sobre o dia que o nosso Salvador veio, mas uma certeza nós temos, ele veio. Então é a data que decidimos comemorar esse nascimento. Decidimos comemorar aquilo que o anjo chegou até Maria e falou para ela que viria, que ela seria a mãe do nosso Salvador. Ela realmente foi uma mulher agraciada. E eu sei que quando a gente fala assim, que privilégio foi para Maria gerar o Filho de Deus. Mas como todo privilégio que Deus nos dá de participar daquilo que Ele faz, traz consigo muitas dores. Ela passou por momentos de muita aflição, de muita angústia, de muita incerteza, de muita calúnia. E ela tinha que estar realmente muito convicta e certa de quem tinha falado com ela e aquilo que ela estava vivendo. O qual real aquilo tudo era para ela. Foi algo assim que gerou muitas dores para ela, muita incompreensão para ela. E realmente Maria sofreu. Ela teve a alegria de gerar o Filho de Deus, ela teve a alegria de cuidar dele, ela teve o prazer de amamentá-lo, de vê-lo crescer, de realmente poder cuidar e preparar, né, dentro daquilo que ela era capaz, se tratando do Filho do próprio Deus, de fazer, mas ela também teve que ver o seu filho ser crucificado. Para Maria, Jesus não era só o Salvador, era o filho dela, aquilo que ela carregou, primogênito, aquele que ela gerou. E aquele que ela assistiu ser humilhado, ser caluniado, rejeitado e ser crucificado. Para Maria não foi fácil. Foi um privilégio, mas, como eu já falei, não foi fácil. Mas eu não estou aqui para falar de Maria, e sim do Mestre, do Messias, do escolhido, do ungido, do Filho de Deus. Aquele que veio para nos livrar das mãos do próprio Deus. Eu sei que talvez você já ouviu muitas vezes dizer que Jesus veio nos livrar da mão de Satanás. Mas eu preciso te contar algo. Satanás não é dono de nada. Satanás não tem as nossas vidas. Muitas das vezes, agora, com toda a clareza, depois que Jesus veio, a gente sabe que nós, que infelizmente, que entregamos a vida para ele. Mas eu e você não. Escolhemos viver para Cristo, estar em Cristo e viver as maravilhas que Cristo nos preparou, aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele tem nos convidado a viver através do que Ele fez. Jesus veio nos livrar, então, de Deus. Como assim? Tá, vamos lá. O apóstolo Paulo deixa claro que por um homem entrou o pecado, através desse homem todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós caímos, todos nós erramos, todo mundo nós estamos condenados. Ah, já nascemos condenados? Nascemos condenados, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Eu não creio, eu não acredito que um bebê que nasce, acaba de nascer, ele está condenado. Não, ele não fez, ele só nasceu. Se o erro dele foi só esse, para condenação, Deus não seria um Deus justo. Mas e quando a gente tem consciência, já passa a tomar as nossas próprias decisões, nós já erramos, nós pecamos contra Deus, nós agimos de formas erradas, egoístas, e nós somos réus culpados, merecedores de ser instituídos da glória de Deus, de ser condenados, porque erramos contra Ele. E somos alvos de sua ira, de sua condenação. Mas Deus, por amar tanto, por nos amar tanto, Ele manda o seu Filho para pagar o preço que é nosso, para nos dar a oportunidade de estarmos com Ele novamente. Porque como um rei, como um Senhor, Deus, se tem algo que Deus não pode fazer ir contra a sua própria natureza de quem Ele é. Então Deus não poderia ir contra quem Ele é, então Ele não poderia simplesmente nos livrar porque da sua ira, porque já é algo selado. Lembra lá, Esther? Que quando o rei sela um anel, sela com a sua palavra irrevogável, assim é a ira de Deus sobre nós, sobre a condenação. Mas ali aquele rei, quando o povo de judeus estão ali para serem massacrados, ele faz uma outra lei, dando o direito deles
guerrearem, deles lutarem. Sim, fez Deus para nos livrar. Ele manda Jesus para vir como homem, nascer, crescer, ser crucificado, pagar o preço que era nosso, para que através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós voltamos a nos reconciliar com Deus, porque somos perdoados dos nossos pecados e livre da ira de Deus pelo sangue de Jesus, pelo aquilo que Jesus conquistou por mim e por você. Somos livres da ira, mas passamos a ser filhos adotivos, adotados por Deus, através de Jesus Cristo. Que maravilha! Amor é esse? É um amor que nos constrange, porque é um amor que nós não somos capazes de sentir, a não ser que deixamos que o Espírito cresça muito em nós, a ponto de termos o olhar verdadeiramente de Cristo, o amor dele fluindo através de nós, mas para isso nós temos que abrir mão de quem somos, para quem ele é, venha fluir através das nossas vidas, abrir literalmente mão dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que idealizamos e cremos e lançamos ainda sobre ele, né, as nossas crenças, as nossas formas de olhar o mundo e por isso nos frustramos. O verdadeiro amor, o amor incondicional de um Deus que para revogar, para ter vamos botar aí, uma brecha para que nós podemos entrar dentro de quem ele é, dentro da ira dele, mandou o seu próprio filho. Esse amor compreendido. Por isso que o evangelho é loucura para que perece, porque eu e você não somos capazes de fazer isso por ninguém. Nós não somos capazes, até mesmo por quem amamos. Você ama os seus pais, mas você daria o seu filho para morrer para salvar os seus pais? Não, porque você também o ama. Você não faria isso porque você ama. Imagine pelo aquele que te persegue, pelo aquele que te maltrata, para aquele que te humilha, para aquele que te rouba, para aquele que te fere, que te faz mal. Será que você daria? Seu filho você não daria por quem você ama. Então você não daria para aquele que só faz o mal para você. E foi isso que ele fez. Nós rejeitamos, nós ainda o questionamos, nós brigamos, nós fazemos tantas coisas contra ele, mas mesmo assim ele deu o filho amado, o único dele, para vir morrer por mim e por você. É um amor constrangedor. E hoje muitos perecem porque não conhecem esse amor. Por que não conhecem? Estamos falando hoje Natal. Comemoramos, o mundo comemora a vinda do Cristo, mas muitos falam ainda do menino que nos foi dado, do menino que nasceu, mas o menino cresceu, o menino se tornou rei, porque o menino cresceu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E hoje ele senta à destra do Pai. Hoje ele é rei, ele é Senhor, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, ele é o seu rei e o seu Senhor. E por conta de tudo isso que ele não só veio, mas exerceu com excelência aquilo que lhe foi confiado, e foi até o fim, mesmo quando a aflição sobreveio sobre a vida dele, quando a aflição fez com que ele transpirasse gotas de sangue, mas ele falou: Senhor, não me afasta do cálice da tua ira. Não me afaste do cálice que eu tenho que beber. Não me afaste, porque ainda que ele sabia que ia perecer, o amor dele por mim e por você era maior do que o que ele podia sentir. Será que o meu amor e o seu amor por ele faz a gente vencer tudo e ir além? Por mais que nós venhamos sentir, sofrer, mas por amor a ele a gente continua? Ou será que quando começa a primeira dor, a gente já quer desistir? A gente já quer questionar? A gente já quer voltar atrás? O medo e a dor faz parte do caminho. Jesus foi um homem de dores, por mim e por você. O verdadeiro amor, hoje nesse dia que nós falamos de um menino que nasceu, mas sim cresceu, morreu, e hoje está sentado à destra do Pai, governando-nos, nos amando, e pelo sangue dele derramado naquela cruz, eu e você hoje somos salvos. É sobre esse menino, é sobre esse homem, é sobre esse rei que nós estamos falando. E hoje eu quero falar, nessa data que é muito especial, do amor que ele tem por mim e por você. Do amor que é incompreendido por mim e por você. Porque precisamos buscar muito, estar muito nele para sentir um pouquinho desse amor. Coríntios, 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor, eu me tornaria como bronze, ressoante, ou como um símbolo
tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios, todo conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e que ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O que o amor é, o verdadeiro amor é. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se glorifica, não se envadece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecia, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, e o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sombrio, sobremente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como eu sou conhecido. E agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deste é o amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava no culto e o Senhor, ele falou assim comigo. Estava cantando um louvor. Ele me ama. E o Senhor falou assim: muitos não conhecem o meu amor. Muitos não experimentam realmente o meu amor. Acha que conhece, mas na verdade não conhece. Por quê? O Espírito Santo ministrou meu coração, porque nós olhamos para o amor de Deus como um amor que nós romantizamos e idealizamos para essa terra. Nós ainda olhamos para o Senhor com um olhar terreno, com o olhar daquilo que é palpável, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acha que é. A gente olha pro amor de Deus e a gente coloca quem somos nesse amor. E a gente coloca as nossas expectativas e nós colocamos as nossas frustrações, nós colocamos o que passamos. Quando a gente fala de pai, às vezes a gente coloca o que o pai paterno é e não o que o pai celestial realmente é. A gente começa a colocar Deus no lugar como se fosse como nós, falhos, pequenos, homens inconstantes e incapazes de se curar, de se realmente amar e se estabelecer para um propósito firme. Porque tudo isso nós encontramos em quem Ele é. As nossas raízes de frustração, rejeição, de abandono, tudo isso nós só conseguimos curar quando encontramos o verdadeiro amor. Quando conseguimos encontrar o verdadeiro amor de Cristo por nós. Não um amor que, como eu acabei de falar, que idealizamos a partir do que vivemos nessa terra. Não é sobre isso. O homem erra, o homem é falho. Eu erro, você erra, nós erramos porque somos falhos, somos limitados, temos as nossas limitações e crenças muito erradas do que é o amor. Mas como acabamos de ler, o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo, ele não é invejoso, ele não é caluniador, ele é perfeito. Ele é aquele que não esperou receber nada em troca para dar e não esperou nada em troca porque ele sabe que nós somos incapazes de retribuir quem ele é e o que ele faz por nós. Mas ele decidiu, ele escolheu. E a característica mais marcante do amor é decisão, é escolha. Não é sentimento ao qual nós esperamos sentir algo. Nós precisamos romantizar, não é uma decisão. Eu amo, além do que aquela pessoa possa estar fazendo que eu não gosto, ou do que eu não aprovo, ou que eu jamais faria. O amor, ele é uma decisão de eu vou amar, eu vou estar ao lado, eu vou segurar na mão, mesmo quando vir a decepção, mesmo quando vir a calúnia, mesmo quando não vir aquilo que eu desejo receber, ou aquilo que eu idealizei e criei que para ser para mim. Mas esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai muito além.
O amor de Deus não depende do que você faz. Você tenta talvez comprar o homem com o que você faz para que se sentir amado. Mas o amor de Deus não é sobre o que você faz, é sobre o que ele escolheu te amar. Ele sabe exatamente quem você é, as suas falhas. Ele sabe muito bem o que você é capaz, o que você é incapaz. E ele sabe até onde você vai ou deixa de ir, mas ele decidiu te amar. Ele decidiu dar o seu filho para que eu e você possamos ter essa oportunidade de voltar a estar nele, de voltar a conviver com ele e de experimentar desse amor. O que eu quero hoje passar para você, que o Espírito Santo ministre no seu coração, é que você pare de olhar com um olhar humano para Deus e que você olhe para ele, para quem ele é, e peça para que o amor dele verdadeiro, você tenha esse entendimento de que amor é esse, e o quanto você é amada, o quanto foi o sacrifício que Cristo passou por você, porque ele deseja você, porque ele te ama, porque ele quer realmente um relacionamento, ele quer estar com você, ele quer viver com você, ele quer desfrutar do seu dia com você, não só quer que você, numa data, se reúna e viva momentos felizes com a sua família. Cristo é família. Cristo quer a felicidade, ele quer a nossa alegria. Ele vai vir dores. Como eu iniciei o vídeo falando de Maria, ela foi privilegiada, agraciada por gerar o Filho de Deus, mas ela sofreu muito por isso. Ela passou por angústias, sofrimentos, acusações por isso. Ela viu o seu filho ser crucificado por isso. Ela teve a dor da perda de um filho por isso. Não só de um filho, porque depois outros filhos martirizados porque seguiram o caminho de Cristo, mas ela sabia que estava fazendo aquilo que era certo. E o Espírito Santo era aquele que a confortava, consolava e dava a certeza de que teria um dia melhores, porque nada que passamos aqui se compara com a glória vindoura, com a glória que vem de Deus. Então, hoje não só seja um dia festivo, ou um dia de muita hipocrisia, porque vivemos numa estação a qual é muito hipocrisia, que é só comércio, é só um momento que você finge que tá bem com a família, ou então senta para falar mal mesmo, para brigar, mas que seja um momento de reflexão do que foi que Cristo fez por você, e o quanto ele te ama e o quanto ele te deseja, o quanto ele te quer perto, o quanto ele não quer te ver longe, nem por aí, sabe, frustrada, abandonada, largada. Não, ele quer te perto, ele quer te curar, ele quer te sarar e ele quer te estabilizar para tu viver algo grande e poderoso nele. Não é só um sacrifício, é só uma besteirinha a ser lembrada, é algo muito precioso a ser lembrado e a ser vivido. Então, que nessa data você experimente do verdadeiro amor, do amor que te alcançou, do amor que foi capaz de entregar o seu filho para que você pudesse desfrutar novamente de quem Deus é, do amor dele, da companhia dele, e ainda assim não ter o privilégio de um dia ir morar com ele. Então que hoje você venha desfrutar, porque o menino veio e conquistou e nos livrou da ira de Deus através do seu sacrifício e do seu sangue derramado. Então hoje celebre sim, festeje sim, fale sim do amor dele, fale sim do plano redentor dele, fale de quem ele é, não de quem você idealiza, mas de quem ele verdadeiramente é, porque o mundo precisa conhecê-lo de verdade. O mundo precisa conhecer o rei. O mundo já conhece o menino, mas tem que entender o propósito do menino e conhecer quem ele é de verdade. Então, que nesse dia você, sua casa, sua família seja alcançada por esse amor e por essa obra redentora, que o sangue de Jesus hoje venha ser derramado sobre a sua casa e venha realmente trazer libertação, salvação para o seu lar. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.